Meu nome é Isabela Hansen e tenho 32 anos, sou diretora na Powell Corporation e coloquei minha paixão no trabalho, subindo devagar na carreira, que enquanto desenhava a borda da xícara de café, olhava pela grande janela à vista do Skyline de Manhattan que conquistei com 10 anos de trabalho dedicado, e para os outros minha vida parece sucesso. Mas por trás disso há sacrifícios desde a infância. Sou a irmã mais velha de 3, Jocelyn é 2 anos mais nova e Lindsay 6 anos mais nova, ambos os meus pais trabalhavam muito e cuidavam da casa, e tudo mudou quando, logo depois do nascimento da Lindsay, minha mãe disse: Isabela, pode ficar com a Lindsay um pouco? Volto já aquele um pouco virou 3 horas e eu acabei consolando a Lindsay até ela parar de chorar. Quando minha mãe voltou disse: você é uma salvadora, Isabela. Nem todo mundo faria o que você faz e a partir daí, para pequenas saídas como compras ou jantar com amigas, minha mãe passou a me deixar com as meninas, e enquanto minhas amigas brincavam fora depois da escola, eu ficava em casa cuidando da Jocelyn de 4 anos e da bebê Lindsay. No verão em que eu tinha 12 anos meus pais ligaram avisando que iriam se atrasar do trabalho. Não tinha nada na geladeira, abri um livro de receitas e decidi fazer molho de macarrão do zero, fiquei na cozinha picando tomates atrapalhadamente, amassando alho e cortando sobras de legumes, e como era a primeira vez achei que ficou bom. Meus pais ficaram felizes e disseram: Isabela, vamos contar com você pro jantar a partir de agora, e daquele dia preparar jantares durante a semana virou meu trabalho especial. Passei a fazer a janta antes do dever de casa e a recusar convites para brincar. Isabela está ocupada virou sinônimo de mim. Já aos 16 anos eu já fazia a maior parte das tarefas da casa, levantar as irmãs, preparar o café e ir para a escola pela manhã, fazer compras e preparar o jantar à noite, e lavar e limpar no fim de semana. Um dia pedi para fazer teste para a peça da escola e minha mãe ficou confusa dizendo: mas a casa não funciona sem você. Meu pai completou: Isabela é tão responsável, ela priorizaria a família acima de tudo. Naquela noite chorei baixinho no meu quarto e, como tantos sonhos, minha vontade de atuar ficou de lado pelas necessidades da família. Lembro bem da primavera dos 18 anos. Pro último recesso do ensino médio eu planejei uma viagem para Miami Beach com amigas, juntei dinheiro num trabalho de meio período por 6 meses, a mala estava pronta e a passagem comprada. Na véspera meus pais apareceram na sala com cara de arrependimento dizendo: Isabela, precisamos conversar. E meu pai contou que teriam que viajar para o Texas no dia seguinte porque a avó que cuidaria da Jocelyn e da Lindsay adoeceu. Pediram que eu cuidasse das minhas irmãs, meu coração afundou porque eu tinha planejado Miami por 6 meses, perguntei pelo avô e disseram que ele estava trabalhando. Meu pai disse que o valor da passagem cobriria a taxa de cancelamento e que confiavam em mim para cuidar da Jocelyn e da Lindsay. Eles disseram que confiavam em mim e que eu dava conta. Mas no fim meu sonho de Miami foi destruído, que enquanto recebia fotos e vídeos divertidos das minhas amigas, eu fiquei o fim de semana cuidando da Jocelyn de 16 anos e da Lindsay de 12, e aquele fim de semana que meus pais estariam fora acabou virando uma semana inteira. Depois descobri que eles estavam em um retiro de casal e, quando questionei, minha mãe só disse: às vezes precisamos de um tempo para nós mesmos, mas esse tempo foi construído em cima dos meus sacrifícios. Na faculdade consegui bolsas e continuei trabalhando meio período para pagar parte das mensalidades. Mas tudo mudou quando soube que a Jocelyn tinha passado em uma universidade particular famosa. Minha mãe ligou animada dizendo: Isabela, ótima notícia, a Jocelyn entrou em Princeton. Eu respondi feliz: parabéns, ela sempre foi estudiosa, mas logo veio o problema, a mensalidade, e ainda tinha a Lindsay chegando em seguida. Eu disse: mãe, não tenho esse dinheiro, mas ela retrucou que eu já tinha bolsa e trabalhava. Eu expliquei que isso era para minha própria faculdade e que a Jocelyn também poderia trabalhar. Mas minha mãe insistiu que ela deveria se dedicar só aos estudos, e meu pai completou: não deveríamos nos ajudar como família. No fim aceitei pegar mais um emprego. De manhã trabalhava num café no campus e à noite como garçonete em um bar. Entre aulas e trabalho eu vivia correndo, sem vida social e sempre sem dormir direito. Isso durou 2 anos. Parte do meu salário ia para a mensalidade da Jocelyn e o resto cobria meus próprios estudos e despesas. No dia da minha formatura senti um misto de emoções, porque meus anos de faculdade foram de luta, pouco sono e 2 empregos. Só meu pai foi à cerimônia. Minha mãe estava acompanhando a Jocelyn em um evento da faculdade e a Lindsay estava ocupada com provas finais. Meu pai apenas disse: desculpe, Isabela, mas você vai ficar bem,
Você sempre foi independente. Comecei minha carreira na Powell Corporation como analista e entre os 30 contratados eu era a que mais trabalhava, chegava primeiro e saía por último. Isso chamou a atenção do meu chefe e em 2 anos fui promovida a analista líder. 5 anos depois virei gerente e hoje sou diretora com uma equipe de 15 pessoas, mas sempre que havia algum grande evento familiar eu era chamada, como no casamento da Jocelyn aos 23 anos, quando organizei tudo do planejamento à execução. E minha mãe disse: Isabela, você é tão organizada, mesmo 2 semanas antes da festa eu estando atolada com um projeto enorme no trabalho. Eu trabalhava até tarde da noite todos os dias e abria mão dos fins de semana para preparar o casamento. No dia da cerimônia fui madrinha e ainda resolvi todo tipo de problema, desde erros no buffet até convidados difíceis. Quando a Lindsay casou com o namorado da faculdade, Brian, aos 22 anos, ele já era advogado e logo compraram uma casa no subúrbio. E mais uma vez eu fiquei nos bastidores correndo para organizar o casamento. 1 ano depois, a Lindsay anunciou a gravidez e quando o Alex nasceu, eu ia todo fim de semana na casa dela ajudar com a criança e as tarefas da casa. Ela sempre dizia: Isabela, não sei o que faria sem você, mas nunca pensava em como isso atrapalhava minha vida social e meu descanso. Já o casamento da Jocelyn complicou. Depois do 2º filho a relação com o Scott piorou e eles se divorciaram quando ela tinha 28 anos. Ela chorava dizendo ele nunca estava em casa por causa do trabalho e eu fiquei cuidando sozinha das crianças. Depois do divórcio, como tinha sido dona de casa, ficou em dificuldade financeira e voltou a morar com meus pais, o que pesou no orçamento deles. Então eu ajudava com as despesas todo mês, e ela sempre dizia: é só temporário, logo me resolvo. Mas isso já dura mais de 2 anos. Por fora, a vida da Lindsay parecia perfeita, mas como ela e o Brian trabalhavam em tempo integral, sempre dependiam de mim para cuidar dos filhos nos fins de semana, as crianças me chamavam de tia Isabela e gostavam de mim, e a desculpa era sempre: você é tão boa com crianças. Enquanto meus fins de semana livres iam embora, minha família nunca sacrificava nada por mim, e no ano passado, no meu aniversário, fiquei sozinha no apartamento. O telefone não tocou uma vez, minha mãe estava numa festa com amigas, a Jocelyn saiu com o namorado novo e a Lindsay viajava com o marido, então eu mesma brindei feliz aniversário, Isabela, e servi uma taça de vinho. No dia seguinte recebi só uma mensagem atrasada da minha mãe: feliz aniversário, Isabela. Desculpa não ligar, estávamos ocupados. E aliás, pode cuidar do Alex e da Cristina semana que vem? A Lindsay e o Brian precisam de uma folga. Por isso nunca tive tempo ou energia para construir um relacionamento. Até namorei alguns homens, mas sempre terminava com frases como: preciso cuidar dos filhos da minha irmã nesse fim de semana, ou é aniversário da minha sobrinha, ou teve uma emergência na família. Isabela. Ouvi meu nome e me virei, era minha assistente Tiffany na porta. É a Lindsay na linha, vai atender? Balancei a cabeça organizando os papéis. Pode passar, respondi. Isabela, como você está? A voz da Lindsay saiu pelo viva voz. Tem 1 minuto? Claro, respondi empurrando um relatório de lado. O que foi? Continuei meio distraída olhando os números do trimestre. E então ela disse animada: a mamãe vai fazer 60 anos em 2 meses e também vai se aposentar. Quero planejar uma viagem especial para comemorar. Todas queremos ajudar. Mas a Jocelyn não tem condições e eu mesma tenho gastos com a escola e a hipoteca da casa. Então só posso contribuir pouco. Parei o que estava fazendo e perguntei: de quanto estamos falando? Quase cuspi o café quando ela respondeu que era o equivalente a 3 meses do meu salário. Eu sei que é muito, ela apressou em dizer, mas é para a mamãe. E como sempre eu hesitei por um momento, mas logo cortei o pensamento e disse: tá bem, vou mandar o dinheiro agora. Eu disse isso enquanto abria o app do banco. E a Lindsay respondeu aliviada: obrigada. Ah, mais uma coisa, você vai precisar tirar uma semana de folga do trabalho para a comemoração. É um plano especial. Vou manter o destino em segredo até o dia da viagem. A Jocelyn e eu já organizamos tudo, então não marque nada nesse período. E eu apenas concordei que depois dessa conversa, as semanas passaram cheias de reuniões e prazos. Às vezes eu me perguntava o que minhas irmãs estavam planejando com aquele dinheiro, mas sempre que perguntava recebia respostas vagas, e o trabalho foi tomando toda a minha atenção até que o aniversário da mamãe ficou em segundo plano. No dia marcado, fechei um contrato importante e saí do escritório cansada mas satisfeita, pronta para a comemoração. Minhas irmãs tinham mandado mensagens dizendo para nos encontrarmos na casa dos meus pais e sair de lá juntos,
Então coloquei a mala no carro e fui. Chegando lá vi vários carros conhecidos na rua. Toquei a campainha esperando que meu pai abrisse como sempre, mas quem apareceu foi o Matt, filho da Jocelyn de 5 anos, gritando tia Isabela. Eu sorri meio confusa e perguntei: oi, Matt, cadê a mamãe? Ele respondeu sem ligar muito. Todo mundo saiu. Entrei na casa e na sala vi 3 crianças espalhadas. A bebê Cristina dormindo no tapete, o Alex de 3 anos brincando de blocos e a Hannah desenhando, mas nenhum adulto por perto. Perguntei de novo onde todos foram. O Matt deu de ombros e disse: não sei. O vovô falou que a tia Isabela já ia chegar e era pra gente ficar quieto até lá. Corri até a mesa de jantar e vi um envelope com meu nome. Abri com as mãos tremendo e li: Isabela, já fomos para uma semana no Sunicide Resort. Essa é nossa viagem só para adultos. Depois de anos presos com crianças, finalmente podemos curtir um pouco de liberdade. Deixamos a geladeira cheia de comida. A lista de contatos de emergência está no balcão da cozinha. Lembre-se que o Alex precisa do remédio às 4 horas. Não se preocupe, vamos tirar muitas fotos para mostrar quando voltarmos. Curtindo conversas de adultos e coquetéis. Com amor, mamãe. PS. A Jocelyn checou o serviço de babá do resort, mas já estava lotado. E como as crianças estão acostumadas com você, essa foi a melhor solução. Não leve a mal. Só faça o seu melhor como sempre. Reli o bilhete sem acreditar. Eles realmente tinham me deixado para trás, sem me consultar, sem meu consentimento e ainda usando o meu dinheiro. Peguei o celular e liguei para a mamãe. Caiu na caixa postal. Tentei a Lindsay, depois a Jocelyn. Nada, só depois de várias tentativas a Lindsay atendeu com voz hesitante: oi, Isabela, você já chegou na casa? Eu respirei fundo tentando segurar a raiva e perguntei: Lindsay, o que é isso? Vocês me deixaram para trás. Ela se defendeu rápido: olha, não foi ideia minha, a mamãe disse que a Isabela sempre é tão responsável e confiável. Ela vai entender, disse a Lindsay. Mas eu respondi firme: eu não aceitei cuidar das crianças, eu também estava esperando por essa viagem. Ela tentou se justificar: mas você se dá bem com eles, e como é solteira e não tem filhos, não precisa de férias assim, né? A gente só quer um tempo de adulto, ficamos presos com criança por tanto tempo, não merecemos uma folga. Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim, então disse: vou ligar agora mesmo para uma babá profissional, assim pego um voo e encontro vocês. Mas a Lindsay gritou: isso não vai dar certo, não podemos deixar as crianças com alguém estranho. O Alex fica ansioso e a Cristina ainda é bebê. A verdade é que só queremos um tempo longe deles. Por favor, Isabela, cuida deles como sempre faz. Repeti: como sempre faço, sentindo a raiva subir, e ela completou sem pensar: sim, você sempre foi confiável, desde pequena fez tudo por nós. Foi aí que algo clicou na minha cabeça. Falei baixo: por todos. Sempre por todos, mas dessa vez não, Lindsay, não vou fazer. Ouvi pânico na voz dela: o que você quer dizer? Respondi firme: vou chamar uma profissional, pela segurança das crianças. Profissional? O que você quer dizer, Isabela? Para com isso, desliguei na cara dela, as mãos tremiam mas eu sabia o que fazer. Liguei para a polícia, expliquei a situação, depois para o Disque Denúncia de Abuso Infantil. E eles prometeram agir de imediato. Em seguida mandei mensagem para toda a família. As crianças foram deixadas sem supervisão, já informei a polícia e o conselho tutelar. Sugiro que voltem imediatamente. Em minutos meu celular começou a tocar sem parar. Ignorei e fiquei brincando com as crianças para que não ficassem ansiosas. 1 hora depois a viatura chegou. 2 policiais entraram e avaliaram a situação. Meia hora depois chegou uma assistente social. Contei tudo para eles, e quando o sol começou a se pôr, a porta se abriu de repente e minha mãe entrou apavorada com a Lindsay, a Jocelyn e o resto da família atrás. Isabela, o que você fez? Gritou minha mãe. E o policial se adiantou perguntando: a senhora é responsável por essas crianças? Ela respondeu nervosa: sim, sou a avó. O que aconteceu foi que os menores ficaram sem supervisão adequada e a Isabela Hansen relatou corretamente às autoridades. Disse o policial firme. Minha mãe tentou se justificar mas a Isabela ia cuidar deles. Eu a corrigi: calma, não, mãe, eu nunca fui avisada nem aceitei nada, vocês só presumiram. A assistente social pediu os documentos de todos os adultos e depois os policiais levaram todos para a delegacia. Horas de perguntas e explicações se seguiram, enquanto eu fiquei na casa com as crianças. No fim, meus pais e
Minhas irmãs foram acusados de negligência infantil e as crianças ficaram temporariamente sob minha responsabilidade. A família voltou tarde naquela noite, em choque e envergonhada. Na manhã seguinte reuni todos na sala, enquanto as crianças brincavam em outro cômodo, e disse calma. Eu sempre disse sim, mesmo quando estava cansada do trabalho, mesmo quando tinha reuniões importantes. Eu sempre ajudei vocês, mas dessa vez passaram dos limites. Vocês tomaram meu tempo, meu dinheiro e até minha dignidade. Mas Isabela, minha mãe disse chorando, você sempre fez tudo pela família. E eu respondi: esse é o problema, mãe. Vocês esqueceram que eu também tenho minha vida, minhas escolhas, meus sonhos. Eu amo minha família, mas cansei de ser usada. Você não gosta das crianças? Perguntou a Joseline baixinho. Claro que eu amo elas, respondi. Mas amar é diferente de ser obrigada a cuidar delas por uma semana sem ninguém me perguntar nada, enquanto vocês foram viajar com o meu dinheiro, isso é. Outra coisa, o silêncio tomou conta da sala, então falei firme: vocês precisam enfrentar as consequências das próprias escolhas. Eu já me sacrifiquei por vocês por muitos anos. Chega, Isabela, minha mãe exclamou assustada, nós te criamos, sim, vocês me criaram, respondi calma, sou grata por isso. Mas isso não dá o direito de me usar para sempre. Desde criança eu cuidava da Lindsay e da Joseline quando voltávamos da escola. Enquanto elas brincavam eu preparava o jantar e ajudava com a lição. Mas era porque você era mais velha. Meu pai tentou justificar. Não, balancei a cabeça. Era porque vocês se aproveitavam de mim. Sabiam que eu era responsável e não diria não. Mas ainda somos família, gritou Jocelyn. E eu e família? Família é viajar com o dinheiro que eu dei sem minha permissão e me largar com 4 crianças. É achar normal ignorar todos os sacrifícios que fiz por vocês? Ninguém respondeu. Só ficaram com raiva, medo e vergonha no rosto. E agora, o que fazemos? Perguntou Lindsay baixinho. Isso vocês que resolvam, respondi. Eu vou viver minha vida. 1 ano se passou. Depois da intervenção da polícia e do conselho tutelar, minha família pagou caro. Meus pais foram acusados de negligência infantil e tiveram que fazer serviço comunitário. Lindsay, Brian e Joseline perderam parte da guarda e só podiam ver os filhos com supervisão e em aulas obrigatórias de criação. O sócio do meu pai rompeu o contrato com medo de escândalo e a situação financeira deles desmoronou. Cortei contato com todos. No começo vieram ligações chorosas da minha mãe e mensagens de raiva da Lindsay e da Joseline dizendo que eu tinha exagerado e traído a família. Mas com o tempo isso foi diminuindo, até que numa tarde chuvosa bateram na porta do meu escritório. Tem alguém querendo te ver, disse Tiffany. É sua mãe, respirei fundo e falei: deixa entrar. Minha mãe parecia envelhecida, curvada, já não tinha mais a postura firme de antes, só cansaço e derrota. Isabela, disse com a voz baixa, obrigada por me receber. O que você quer? Perguntei calma. Vim pedir desculpas, disse ela, e pedir ajuda. Que tipo de ajuda? Perguntei. Estamos à beira da falência, confessou chorando. Seu pai perdeu o emprego e minhas economias de aposentadoria foram todas gastas com advogados. Lindsay e Jocelyn ainda estão tentando recuperar a guarda dos filhos, e então minha mãe disse com dificuldade: preciso de um empréstimo, nos ajude. Olhei pela janela para o horizonte de Manhattan e pensei que antes eu abriria a carteira na hora, como sempre fiz pela família, mas respondi devagar: mãe, há 1 ano eu deixei bem claro meu limite. Vocês se aproveitaram de mim e nunca pensaram nos meus sentimentos ou na minha vida. Mas você é nossa filha. Ela levantou a voz. Família não deve se ajudar. Família de verdade se respeita e se apoia, respondi calma. Vocês me trataram como um recurso. Isso não é amor. Minha mãe começou a chorar, tremendo. Então o que eu faço? Resolva sozinha, como adulta. Falei firme. Ela me olhou desesperada. Você nunca foi tão fria. Eu mudei, mãe. Sorri. Aprendi a me valorizar. Depois que ela saiu fiquei refletindo. Aquele momento me fez repensar minha vida. Continuei trabalhando, mas também criei novas amizades. Comecei a valorizar meu tempo e até a fazer trabalho voluntário para ajudar quem realmente precisa. Às vezes penso na minha família, especialmente nas crianças. Mas a lição daquela noite continua a mesma. Dizer não é uma forma poderosa de se afirmar. Proteger meus limites é a maior prova de amor próprio. Minha mesa está cheia de documentos de um novo projeto e neste fim de semana vou viajar para a Europa com amigos. Não preciso mais ajustar minha vida ao tempo de ninguém. Estou vivendo no meu ritmo e essa liberdade é o que mais valorizo agora.